Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelho e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo-a, Pedro assentou-se. O versículo da reflexão desse dia, queridos, tem como o pano de fundo a narrativa da ressurreição de Dorcas, uma convertida notável por suas obras e por seu testemunho de fé. Dorcas era uma irmã, por certo, muito querida entre os irmãos, entre a comunidade de fé. A mesma adoeceu gravemente, culminando em sua morte. Diante do pesar, os irmãos mandam então chamar Pedro, muito provável para receber uma palavra de consolo, de conforto da parte do apóstolo. Ao chegar ao recinto, diante do velório, Pedro foi direcionado a fazer algo inesperado. Conforme a leitura do verso, ele pede para os irmãos saírem e se põe de joelho a buscar ao Senhor em oração. Queridos, nós não temos detalhes da conversa de Pedro com o Senhor, da oração de Pedro, mas podemos aprender algumas lições através do relato bíblico. O que podemos então aprender? Primeiro destaque, queridos, está que diante das situações difíceis, situações que fogem de nosso controle, nós temos a quem recorrer. Nós não estamos só. Pedro sabia de sua impotência, de sua incapacidade em resolver ou oferecer aos irmãos o consolo que tantos careciam. Existem situações que simplesmente não sabemos o que dizer, o que falar. Falta-nos ações, falta-nos palavras. Entretanto, irmãos, devemos reavivar em nossa mente que temos conosco o Deus que tudo sabe e que pode nos conceder a direção, a ação e as palavras corretas a ser direcionada nesses momentos. Meus irmãos, não é comum ou esperado que Deus nos use do mesmo propósito a qual Ele utilizou Pedro. Entretanto, ao orarmos, Ele nos dará a direção do que devemos fazer. Devemos acreditar, queridos, confiar no Deus Todo-Poderoso. Tiago, capítulo 1, versículo 5 diz: Se algum de vós falta sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Por mais difícil e fora do controle que as coisas pareçam, Deus é poderoso para nos guiar e nos mostrar aquilo que devemos fazer. A segunda lição que quero destacar dentro desta leitura é que diante das situações difíceis, em que haja ausência de esperança, não devemos de maneira nenhuma perder nossa esperança no Senhor. Devemos recorrer ao Senhor, que pode mudar situações. Pedro não tinha um poder de mudar aquela situação, aquela circunstância. E é assim que nós iremos nos sentir diante de alguns momentos da nossa vida. Não podemos, às vezes, mudar o que está ao nosso redor. Não podemos mudar o que acontece na vida dos nossos entes queridos. Mas podemos confiar num Deus que é poderoso para suster a nossa causa e responder a nossa oração. A desesperança, irmãos, é algo comum, a fragilidade humana. Não poderia, então, essa fragilidade ser maior do que a confiança no Senhor. Pedro se sentia frágil, mas ele tinha confiança no Deus Todo-Poderoso. Portanto, o apóstolo recorre ao Senhor e apresenta sua súplica em favor da vida de Dorcas. Nossas orações podem não mudar o rumo das coisas, mas devemos continuar crendo no Deus que é poderoso para mudar e transformar toda e qualquer situação, inclusive o estado de nossos sentimentos. Contra toda incredulidade, continuemos crendo, confiando no Senhor e apresentando as nossas súplicas como a viúva descrita lá em Lucas capítulo 18. Uma mulher que perseverava na busca daquilo que ela desejava. A palavra do Senhor diz: bater, bater e abre-se-vos-á. Meus irmãos, nós não sabemos os efeitos de nossa oração, nem
aquilo que ela pode trazer sobre a vida daqueles a quem nós estamos orando. Mas, Senhor, mas sabemos porque a palavra do Senhor ela nos diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5, versículo 16. O versículo 17 ainda de Tiago diz: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e a terra deu chuva e produziu seu fruto. Queridos, que venhamos diante de situações difíceis, saber que não estamos só, que podemos dobrar nosso joelho e conversar com o nosso Senhor, sabendo que Ele nos ouve e é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos e cremos que Ele pode fazer. Eu quero orar com você, meu amado irmão, minha amada irmã, essa manhã. Senhor, em nome de Jesus Cristo, entramos em Tua presença, adoramos o Teu nome. Te damos graças por mais um dia e mais uma semana que se inicia. Pedimos perdão por nossos pecados, a Tua graça sobre nossas vidas e a fé, Senhor, que ela esteja vívida em nossos corações, para que possamos, Senhor, orar com mais fervor, com mais confiança e te servir, Senhor, com mais ardor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.